É isso aí, gente. Minha conexão tinha caído, mas vamos ver se agora fica tudo bem. Estou aqui de novo em mais um Produção Profissa e hoje com convidados. Hoje eu vou conversar com o Júnior Evangelista, que é o meu super mega pau, é incrível técnico de som e é a pessoa que está sempre metida em enrascadas por minha causa, entendeu? E aí a gente vai contar essa história um pouco, vai ver como é que isso acontece na vida real. Enfim, é o momento que ele tem para descarregar todo o ódio, raiva, revolta e rancor que ele tem de mim por colocar ele nessas situações esdrúxulas que eu coloco. Vamos ver se ele aparece por aqui. Ele apareceu, mas caiu. Eu entrei, mas caiu também. Ai, desculpa, gente. Eu nunca vejo ninguém espirrar em live. Só eu que espirro em live. Eu não consigo controlar. Júnior apareceu. Vamos ver se agora vai rolar, hein? Agora vai rolar, hein? Tcharam! Vamos ver. Acho que agora acontece. Agora? Agora, Agora! Foi a minha acho, conexão mesmo. acho, Não tava no Wi-Fi. acho que eu vou dar um espirro para ser solidário você também. Obrigada. Você já viu alguém espirrar em live? Não lembro, mas Então, ninguém alguém já deve espirra em ter live, espirrado. pô. Se eu não lembro, é porque é uma coisa boba. Menino, eu espirro sempre, porque as minhas lives são de manhã. Eu sou uma pessoa que tem rinite, certo? Então a pessoa já acorda meio bugada, assim, entendeu? Aí eu sempre espirro, pô. E eu fico pensando, não, deve ter um jeito de não espirrar, entendeu? E tem Ah, gente, meu Deus do céu. tem gente que espirra de mansinho, né? Tem gente que faz um escândalo, eu sou desses. Eu dependo da Esse, plateia, né? é espirro terremoto. Então, aqui eu espirro super tranquilinha, assim, mas se não tiver ninguém olhando, meu filho, eu espirro terremoto também. Mas não tem ninguém que espirre pior do que o meu marido, não, meu filho. Você não tá entendendo, não. Ele espirra aqui e se escuta em Manaus. Você tá entendendo? Ele espirra no pódio, né? Total. Júnior, tô muito feliz de ter você aqui. Você nem imagina o quanto. Ai, Eu que também tô. alegria. A gente tava falando, quando caiu a conexão, né? A gente tava falando um pouco dessa história de estar trancado aqui, né? Cada um trancado no seu canto. Aí você falou assim, não sei o que lá, durante um ano. Eu perdi Pois você. é, dia 14 de março do ano passado foi o último show que eu fiz. Foi a última vez que eu peguei numa mesa de som mesmo, então esse tempo todinho Tá todo de molho. enferrujadinho. Espero que não, mas faz muito tempo, viu? Faz muito tempo. E era uma coisa que era rotina, todo dia, aquela correria, do nada, pum, não tem mais. E aí, coisa É boa. estranho, né? É É muito muito, sinistro. é muito. Mas você fez alguma reciclagem? Você fez alguma coisa diferente, assim, estudou? Ó, É, principalmente quando começou, que todo mundo ficou naquela, né, naquela inércia, aí todo mundo correu para estudar e eu fiz a mesma coisa. Fui pesquisar as coisas, porque sempre tem uma coisa que a gente está querendo há um tempo estudar e tá, não encontra tempo, né? E aí eu corri, aproveitei bem o tempo. Só que chega uma hora que, né, aí eu estou mexendo com outra coisa agora. Estou trabalhando com construção civil e demanda muito tempo. E aí, quando voltar a ter evento, ter show, vou ver como é que vai ficar isso, né? é Porque... porque a gente tem espaços que vão sendo ocupados, né? Uma coisa vai Exatamente. ocupando o espaço da outra. Isso é muito Exato. natural, né? Normal. Exato. Faz parte mesmo, é isso aí. Ô, Júnior, mas vê, vamos conversar. A conversa de hoje, todos os dias eu trago um tema aqui, certo? E a conversa de hoje é sobre essa relação da produção com a técnica. Então, essa é a chance que você tem de me xingar muito, porque eu sei que eu Não, me não, boto não. nas piores situações do mundo, assim. Só para vocês que não. Assim, para vocês entenderem o que eu estou falando, Júnior, ele é um técnico de som incrível. Então, quando tem assim coisas que você acha que
o técnico não vai dar conta, aí a gente chama ele, sabe o Dr. House, aquele médico, Dr. House? Então, é mais ou menos isso. E, enfim, ele trabalha com a gente já, é o técnico que trabalha comigo e com a Orquestra de Câmara de Pernambuco, só que a gente inventa mil coisas, então a gente inventa o Festival São João Sinfônico, que é uma loucura, né, que tem... Loucura que eu estou falando, gente, é em termos técnicos, né, em termos... Porque a gente tem uma orquestra inteira para sonorizar, a gente tem, no meio dessa orquestra inteira, a gente tem que sonorizar uma sanfona, uma percussão que é diferente da percussão de orquestra normalmente, e a gente tem que sonorizar um solista, né? E na vida normal da orquestra, quando não é um festival São João Sinfônico, a gente não precisa nem de sonorização, porque a gente tem a orquestra tocando normalmente acústica, né? E o solista normalmente está cantando no gogó mesmo, não está cantando plugado, né? Porque os solistas são líricos, e então eles estudam para projetar a voz deles por cima da orquestra, e isso funciona bem. Só que a gente fica inventando, então a gente fez, por exemplo, um grupo de violões, não sei se você lembra, Júnior, com Danilo Brito, né, que é bandolinista, e aí a gente pega esse grupo, na hora que a gente pega esse grupo e bota na orquestra, a gente vai ter que plugar o grupo, a gente tem que plugar a orquestra, ferrou, e aí, meu bem, é confusão, entendeu? É choro. Aí, Júnior, explica pra gente um pouquinho o que significa essa loucura que eu tô falando, né? E por que isso é difícil? Porque para quem não conhece esse universo da música, para quem não conhece essa parte mais técnica, acha que se você botar um microfone ali no meio, vai resolver todo o problema, né? Bota um microfone ali no meio, vai captar tudo que tá chegando para cá, o público vai ouvir super bem. Me conta aí, por que não pode ser assim? Bom, eu preciso contar um pouco como é que eu entrei nesse negócio, né? Dale. A primeira vez que eu trabalhei, assim, que eu me aproximei do conservatório, foi num festival de inverno que o Sagrama ia tocar. Já existia participação do conservatório lá no festival de inverno, mas não tinha som. Então só tocava grupo que funcionasse acústico. Funcionasse tocando acústico lá no altar da igreja, que virava o palco, né? E teve um ano desses que Sérgio foi tocar e o Sagrama não funciona assim, porque tem percussão e tem viola nordestina, né? E tem violão de nylon, então não dá. Você para ouvir os arranjos, para ouvir as coisas, tem que ter som. E aí eu gravava os discos e mixava os discos do Sagrama. Sérgio me chamou para arrumar uma solução para isso. Então eu levei um equipamento básico que a gente tinha lá, coloquei, foi um sufoco, levei no meu carro, daquele jeito, né? Que você Aquelas sabe. coisas que a gente faz, né? Faltando tudo, mas tipo, eu fui para resolver, né? Fui para resolver uma coisa que o Sérgio tava angustiado, coitado. E aí a gente foi, deu super certo. As pessoas que ficavam no final da igreja conseguiram ouvir, participar do show. E aí foi diferente. Assim, deu para ver que o som era uma coisa que estava precisando já lá nessa participação. E aí o Rose já falou comigo, disse, ano que vem eu quero conversar com você para ver se a gente faz tudo com som. Eu digo, opa, beleza. E aí tinha orquestra, né? E aí, botar uma orquestra na igreja, se você vai tocar só orquestra, só, né, arranjos feitos para orquestra, pura e simples, tudo bem, que é como você disse, a orquestra vai tocar e todo mundo vai ouvir e vai ser lindo. Agora, quando você coloca uma bateria, um teclado, coloca solistas e vai fazer números de musical, como é o caso, aí é onde começa a complicar a coisa, porque... Tipo, não dá para você, por exemplo, colocar monitores para, sei lá, um naipe de violino. Não dá para fazer isso. Para colocar monitores para o naipe de contrabaixo. Okay? Então, tem um monte de desafio, um monte de coisa para coordenar. Né? Explica para a galera o que é monitor. Monitor é a caixa que é colocada... Desculpa, estou acostumado a conversar mais com as pessoas do ramo. Então, é aquela caixa que fica em cima do palco para o músico ouvir os outros músicos que estão tocando ao lado, né, e ouvir o próprio instrumento. Né? Tem a função de monitorar mesmo. Tá?
E aí, a orquestra normalmente não tem isso. A orquestra sobe em cima do palco, não tem som, não tem nada e toca. Quando tem, são só microfones em cima da orquestra, né, espalhados, e aí abre isso lá no PA e, tipo, para eles nem sabem que se tirar o som não vai fazer diferença nenhuma. Eles estão fazendo lá o deles e se vai lá para frente, se a turma vai ouvir, para eles não vai fazer muita diferença. Tipo, se Tim Maia tocasse violino, não ia ter o companheiro. Tô sem retorno. Exatamente, exatamente. Então, foi aí que a gente começou a fazer esses eventos malucos. Então, então, é aquela coisa, existe muita coisa, muito número feito dessa forma, misturando banda com orquestra, né? Você tem muita coisa, musicais da Broadway, que tem esse tipo de coisa que é maravilhoso. Só que, em Recife, a gente tem uma limitação de várias coisas, né? A gente tem a limitação de sala, tipo, só tem, que eu saiba, só tem uma sala que funcione bem isso lá, que é o Teatro Santa Isabel, né? Porque tem um palco profundo, que dá para acomodar bem a orquestra, que tem uma acústica bacana, né? E aí tem limitação de empresa de som, porque, tipo, tem empresas de som muito, muito boas em Recife, porém, eles não são especializados, então, tipo, eles não vão ter microfone suficiente para fazer uma orquestra, né? Aí começa por aí. Inclusive, o Estúdio Carranca acabou virando também empresa de som para atender, né, o conservatório e outras orquestras, e não só orquestras, né, bandas também, de tudo que precisa a gente faz, mas nasceu por isso, né? Nasceu para atender festival de inverno, conservatório e tudo mais. Agora, Só um parêntese, Júnior, só para situar mais ou menos quem está por aqui, é porque quando a gente está falando de som, de equipamento, um equipamento que eu uso, por exemplo, para fazer um show na rua de uma banda de forró é diferente do equipamento que eu vou usar para uma orquestra, né? São outros microfones, é como você está falando, é outro tipo de retorno, né? É outro tipo de captação, é uma captação completamente diferente. Né? Então, a gente realmente tem muitas empresas de sonorização aqui em Recife, que a gente está falando de Recife, a gente tem muitas empresas de sonorização, mas essa sonorização que atende a uma orquestra, ela é uma sonorização muito diferente da que a gente vê normalmente. Por isso que a gente não tem muita gente que consiga fazer isso, né? exatamente, até porque não tem demanda, né? Imagine que as empresas de som estão toda semana atendendo banda de forró, banda de rock, tal, não sei o quê. E eles não vão ter toda semana uma orquestra para atender, né? Aí a gente hoje consegue atender, o Carranca hoje consegue atender, mas eu confesso que passa a maior parte do ano lá o material guardado, né? O específico da orquestra, né? Exatamente, exatamente. Mas é muito legal fazer. E assim, quando você chega para mim com uma proposta dessa, por exemplo, Bandeira do Divino, São João Sinfônico, mas vamos falar de Bandeira do Divino. Quando você abre a cortina... Vamos dizer para o pessoal o que é Bandeira do Divino. Diga você, que eu vivo falando aqui, eu quero ouvir outra pessoa falar. Então, Bandeira do Divino é um espetáculo. Inclusive teve um ano que... Não, desculpa, Bandeira do Divino não. Aquele do São João, que tocou o Quinteto Violado. Ah, não, foi Bandeira do Divino mesmo, né? Não, foi o São João Sinfônico. Foi o primeiro São João Sinfônico, loucura total. Então vamos falar de São João Sinfônico, que é mais complicado ainda, né? Deixa eu só explicar para o pessoal. O Festival São João Sinfônico é um festival que reúne grupos de música erudita tocando músicas de São João. Mas ele nasceu de uma apresentação chamada São João Sinfônico, onde a gente queria justamente fazer isso. A gente queria botar a orquestra para tocar música de São João. Só que quando a gente inventou isso, que o conservatório entrou de apoio, né, de parceiro e tal, que os nossos amigos músicos quiseram participar também. Então, nesse dia, a gente juntou no mesmo palco, na mesma hora, né, tocando juntos, a Orquestra de Câmara de Pernambuco, o Sagrama, que é um grupo que como o Júnior estava falando, ele é um grupo popular, de música popular, porém
com elementos eruditos, né? Ele mistura um pouco isso. O Silvério Pessoa, Beto Ortiz e mais Josi Cacheado e Tico Cacheado e o Quinteto Violado, todos juntos no mesmo palco. Agora vai contigo. Só para a pessoa entender a confusão que era. Pois é, imagine só, se você vai para um show do Quinteto Violado, por exemplo, você sabe que vai ter aquela passagem de som, então a gente passa, sei lá, depois do almoço começa a trabalhar e passa a tarde fazendo aquilo. É uma banda só, tá? É um grupo só. Imagina que você tem todo esse povo junto, uma orquestra, uma situação super complicada. Você tem que gerenciar vários aspectos. Primeiro, por favor. A gente tinha 50 pessoas, 50 músicos no palco nesse show. Pronto, ao mesmo tempo. 50 músicos que fazem parte de grupos diferentes. Ainda, né, não é um grupo que existe já e que tem 50 pessoas no palco. Não, isso seria bem mais fácil. Mas você tem 3 grupos enormes que tem que funcionar cada um de uma vez e depois funcionar todo mundo junto. E os solistas. E os solistas. Então você tem que, numa tarde, fazer isso funcionar. E aí tem muita coisa que entra. Né? Então a gente começa a gerenciar isso antes. Quando você, como eu ia dizendo, quando você abre a cortina que vê aquela confusão, realmente assusta. O que é que eu procuro fazer? Eu procuro ver cada passinho que eu vou ter que dar para aquele negócio funcionar. Se você for, você vai subir uma escada, você não pode ir olhando para baixo. Você dá um passinho, você pensa no próximo só. Então você vai, aos poucos, resolvendo cada coisa para poder dar conta, e tem que ter um cronograma e tem que seguir. Não tem para onde. Você tem que ter um cronograma e tem que seguir, porque se você não fizer isso, se perde. Né? Eu tenho um checklist que nem sempre está no papel, mas é um checklist que existe e que tem que funcionar. Certo? Então, é difícil, tudo bem, mas fazendo dessa forma a gente consegue. Agora, quando tem uma produção que está alinhada com a gente, né, com o técnico de som, uma pessoa responsável por fazer aquele negócio funcionar, aí é que tá, facilita muito o trabalho. Porque é tipo, se eu estou trabalhando contigo, Carlinhos, num evento gigante desse, e alguma coisa dá errado, eu chego para você e digo que eu tive um problema e vou precisar de, sei lá, mais 1 hora para resolver o que já era para ter sido resolvido, se você não confia em mim, aí começa a complicar o negócio, né? Então, tipo, eu tenho que confiar em você, né, para chegar e falar a verdade assim abertamente, e você tem que confiar em mim para saber que aquilo não tem jeito, tem que ser daquela forma mesmo e tem que ter aquele tempo para resolver, né? Então, as pessoas têm que estar alinhadas. Não adianta... Quer falar? Não, só um parênteses aqui, o seu fã-clube veio, viu? Neto Alves está aqui dizendo, aí sabe, viu? Janine já mandou umas florzinhas aqui, o fã-clube está por aqui, viu? Que massa. Júnior, eu queria lembrar um pouco, assim, falando justamente dessa relação que a gente tem, né, de produção e técnico, eu acho que com você eu aprendi o quanto é importante a gente se falar, né? Exato. Com esse nível de honestidade, assim, quantas vezes eu já liguei para você e disse, Júnior, o negócio é o seguinte, a gente tem aqui 800 pessoas para botar no palco e você tem 2 minutos para montar, tudo bem para você? Né? E a gente sempre troca essa figurinha, né? Aí você diz assim, Carlinha, não dá tempo, eu faço te vira. Não é bem assim não, minha gente. Tá, peraí, vamos tentar começar mais cedo então, vamos tentar... porque você vira para mim e faz, olha, não dá tempo. Com esse prazo que você está me dando, eu não consigo cumprir todo o seu checklist, né? Cumprir todas as suas etapas. E eu acho que essa troca que foi uma troca que eu aprendi com você, né? Essa troca entre eu que estou montando, eu sou o produtor que está montando o evento, e a técnica que está chegando nesse negócio que eu estou montando, a opinião mais importante que eu tenho que ouvir é a sua, é de quem está na técnica que eu não domino, né? Que eu não sei. Perfeito.
que eu não sei como fazer. Eu sei que eu lhe coloco em roubadas. Sei disso. Então, quando a gente começou a fazer o São João Sinfônico, a gente montava um dia antes, né? Deixava tudo pronto. No dia seguinte, no dia do espetáculo, a gente conferia tudo, ensaiava. Aí começou a não ter mais o dia todo. No próximo ano era só metade do dia. E no último ano era no dia, não tinha para onde correr. A gente tinha que chegar de manhã. 6 horas da manhã, 6. Exatamente. Tinha que lidar com os atrasos que aconteciam das pessoas, né? Porque Recife, marca chegar às 6 da manhã, tem gente que simplesmente não consegue, né? Trânsito e tal. Né? Tem um monte de coisa que acontece. A gente tinha que lidar com isso, tinha que lidar com imprevistos de equipamento, tinha que lidar com todo tipo de imprevisto e fazer funcionar no dia. E funcionava. Né? E funcionava, sempre funcionou até hoje, mas assim, com essa coordenação, tem que estar alinhado, de fato. Maestro, produção, técnica, tem que realmente um cooperar muito com o outro. Zé, quando eu falo, Zé não quer nem saber por quê. Eu digo, ó, Zé, tô aqui com um problema, quando eu vou explicar, ele disse, Júnior, eu não quero nem saber. O que é que você precisa que eu faça? Pois isso é muito bom, né? Porque dá pra gente o suporte que a gente precisa. Porque imagina se eu for dizer para Zé, Zé, que é o maestro, né? Tem gente aqui que tá caindo de paraquedas, mas Zé que é o maestro da orquestra. Se eu chegar para ele e disser, Zé, eu preciso de um tempo para resolver isso. Imagina se ele disser, eu não quero saber, se vire. Imagina, isso não ia dar certo, né? Então, Exato. tem que estar todo mundo chutando pro mesmo gol. Então, para as pessoas entenderem também que tipo de pressão a gente que está fazendo uma produção como essa a gente sofre. Vamos lá. Por exemplo, usando o São João Sinfônico como exemplo, que eu acho um bom case, né, para a gente estudar aqui, para vocês entenderem o que vamos tomar 2019, tá? Que foi o ano essa última edição que a gente fez. A gente começou a nossa montagem às 6 horas da manhã. Às 4 da tarde, a gente já tinha um concerto-aula, ou seja, às 4 da tarde a gente tinha público no teatro, né? Agora, dentro do concerto-aula da gente, já faz parte do processo a própria plateia acompanhar a passagem de som. Isso faz parte um pouco do aprendizado, de entender o que está acontecendo ali por trás, né? Mas tem sim uma passagem de som enorme acontecendo enquanto está rolando o concerto-aula, né? Porque é uma necessidade. E às 8 a gente já está com tudo funcionando. Só para vocês entenderem que tudo isso aconteceu num dia só. E, como o Júnior falou, normalmente a gente consegue, assim, para uma coisa grande como essa, a gente consegue, o ideal é a gente montar um dia antes, deixar tudo prontinho, e só no dia seguinte a gente faz os ajustes finais e faz a apresentação. Isso digamos, o modelo ideal, né? Agora, Júnior, quando eu chego para você e falo desse tempo tão apertado, assim, o que eu estava falando da pressão que a gente sofre, né? A gente tem a pressão do concerto das 4 horas da tarde, a gente tem a pressão do concerto das 8 da noite, no mesmo dia. Às 7h30 a gente tem que abrir a casa, porque o público precisa se acomodar, senão a gente não começa às 8. Mas, às vezes, a gente tem uma TV ali, tentando fazer um ao vivo. E o ao vivo da TV acaba às 7h40, né? Então, e aí a gente atrasa para o público, para abrir para o público. Existe uma pressão que a gente tem que estar preparado para sentir, né? Assim, eu estou falando isso porque aqui a gente normalmente fala para quem quer fazer produção. E é o seguinte, eu não estou aqui para adorar pílula, não. Eu não estou aqui para dizer que isso é um mar de rosas. A gente vive tensões. E as tensões que a gente vive, a gente tem essa pressão. Eu preciso que a orquestra esteja no palco na hora da gravação do ao vivo da TV, né? Então, a orquestra vai ter que estar no palco, mas a orquestra tem que comer antes. Então, eu preciso que a passagem de som acabe para a orquestra lanchar, para estar no palco fazendo ao vivo tal hora, né? Então, a gente vai vivendo essas pressões, só que todas essas pressões são feitas com planejamento. A primeira vez que eu cheguei e ia ter um ao vivo de TV, para mim foi um susto. Mas a segunda não foi mais um susto. Então, porque a TV normalmente avisa em cima da hora, né? Então, o que eu faço sempre? Eu sempre acho que vai ter ao vivo de TV. Acabou. Porque para mim é o ideal. Então, quando eu crio o meu cronograma,
eu crio sabendo que pode ser que atrase 10 minutos a abertura do público, né? Só que isso eu tenho que combinar também com a equipe técnica que está junto comigo. A gente sofre essas pressões, mas a surpresa a gente não sofre mais, né, Júnior? A gente já sabe como é que vai acontecer, o que, que vai acontecer. E, por exemplo, eu sei o que, que a produção tem que deixar pronto para que o ao vivo aconteça. Mas você é que sabe o que no som tem que estar pronto para que o ao vivo consiga de fato acontecer, para que o concerto aula aconteça, né? O que tem que estar montado para que o concerto aula aconteça? Quem sabe é você. Se eu não confiar em você, eu vou ter que ir lá apertar piton. Exatamente. E eu acho que nesse tempo todo que a gente fez, nunca teve um atraso, né? Por parte de não estar pronto, por parte ou da técnica, ou da produção, ou de qualquer outro motivo. A gente teve que lidar com vários problemas, mas nunca atrasou. Então, isso é uma taxa de sucesso muito boa, né? E a gente passa perrengue. Você lembra aquela vez que a gente chegou no Teatro Guararapes, que é um teatro enorme, gente, não tem a menor condição de uma orquestra de câmara tocar sem sonorização no Teatro Guararapes. Aqui é um teatro de 1.900 lugares, eu acho, né? E a acústica dele não funciona, né, para orquestra e tal. E quando a gente chegou lá, né, o pessoal que ia levar o equipamento, quem estava levando o equipamento era o contratante da gente, não era a gente que estava fazendo o evento, né? A gente estava levando a orquestra para tocar num determinado evento. E o contratante simplesmente não levou os microfones que tinha que levar. Não teve um babado assim, Júlio? Sim. E aí vai naquela coisa que você estava falando, acho que ontem. Não adianta procurar culpado nessa hora, não adianta nada. Tem que resolver. E aí a gente vai e resolve. Não tem outra opção. Tem que resolver. Pega o que tem lá e faz e vai embora. Honestamente, eu não entendi muito bem o que aconteceu naquele dia. Você fez brotar, não sei de onde, não sei como, microfones foram brotando e você foi dando um jeito. Quando eu vi, estava acontecendo. Contrate, por favor, um técnico que você confia para você poder simplesmente não saber como foi que ele resolveu. Isso é bom mesmo. Porque a gente chegou 6 da manhã e 8 tinha que estar tocando. Era um evento que tinha várias autoridades, governador, não sei o quê. Não tinha tempo hábil para nem... Se dissesse, eu tenho um microfone em casa, não tinha tempo hábil para ir lá buscar. Vai buscar. Né? Não tinha condição. Então teve que acontecer o negócio e aconteceu. Né? Agora, o que é triste é que depois disso não acontece nada. O contratante simplesmente chega lá, oi, tá tudo bem, como é que foi? Você viu o que aconteceu, o cara sorri e vai embora. O cara olha e faz bobagem, né? Exatamente. E aí, assim, você resolve uma coisa para uma pessoa que tratou a coisa bem irresponsavelmente, né? Às vezes dá uma raivinha, assim, e o pior, sabe que vai acontecer de novo. Então, esse mesmo fornecedor for estar lá, o negócio vai acontecer de novo. E é por isso que a gente não tem que procurar culpado. A gente tem que fazer o nosso, resolver o que tem que resolver, acabou. Pois é. E tá tudo certo. Falando dos perrengues, né, eu me lembro de um, inclusive, com a orquestra, que foi num festival, eu acho, daquela usina ali que fica no interior. Água Preta. Usina de arte. Pronto, exatamente. A gente passou o som, tudo lindo, maravilhoso, tudo no cronograma. E aí, quando o locutor anunciou a orquestra, a mesa queimou. Foi no time, assim, certinho. A mesa esperou ele falar. Tu lembra disso? Lembro não. Lembra não? Pronto, é tanto perrengue que você... Então, eu acho que eu não vivi eu acho que eu não vivi esse drama com você, porque eu tava lá na frente filmando, acumulando função. Pronto, e aí começou na House Mix aquela guerra para saber justamente quem era o culpado. O técnico da empresa só ficava dizendo, mas a mesa estava boa, mas a mesa estava boa. Eu digo, estava boa, mas queimou, não está mais. Aí ele disse, tem uma mesa reserva, só que era uma mesa diferente. E o tempo, e mesmo que fosse uma mesa igual, o tempo que ia levar para tirar uma mesa e colocar outra, era o tempo do público dispersar e tal. Então, nessa hora, a gente tem que primeiro só olhar para a solução. Né? Fazer como você disse, não procurar culpado,
Aí chega a produção do festival para mim e diz, e agora? Eu digo, não, agora me dá meia hora, né? Só que, tipo assim, é meia hora para ele, que para mim são 15 minutos. Porque se eu disser para o cara 15 minutos e demorar 20, eu vou ser crucificado, né? Então eu digo que eu vou precisar de meia hora, sabendo que eu vou precisar de 15 minutos. Aí eu fui lá para a mesa de som do palco, troquei o cabeamento. A mesa que estava fazendo a monitoração da orquestra foi a mesa que fez a monitoração e o PA. E aí deu tudo certo. E aí logo depois ia tocar... Só um parênteses, PA, gente, é aquela caixa de som que toca para o público, certo? Monitoramento, o monitor é o que toca dentro do palco, aquela caixa de som que toca dentro do palco, para as pessoas que estão tocando, e tem um som separado que toca para o público, é um som que vai diferente para o público ouvir. Vai lá, Júlio. Obrigado pela audiodescrição. Então, logo depois da orquestra, ia tocar Elba Ramalho. E aí, os técnicos chegaram e ficaram vendo o espetáculo da orquestra e nem sabiam que tinha acontecido isso. Imagina só, que acho que era Josildo Sá, não era? Acho que era Josildo Sá. Era Elba? Não, era Elba Ramalho. E aí, a produção do espetáculo sequer avisou. Vê que beleza. A produção do festival sequer avisou. E aí, quando o cara chegou lá para fazer o som, ele teve que fazer tudo do zero, porque tinha outra mesa, mas era uma mesa diferente. Né? Então, perrengues, coisa que a gente tem que resolver. E, mais uma vez, a produção tem que estar dando cobertura. Eu lembro, eu tô lembrando aqui, porque eu lembro que a gente chegou super em cima da hora, porque era uma viagem longa, então a gente já ia ter pouco tempo de montagem. Eu lembro que a gente chegou, o pneu furou, a gente trocou de ônibus. Acho que foram 2 pneus que furaram, teve uma confusão assim, não foi? Foi. E a gente chegou muito atrasado, e eu lembro que eu cheguei e botei todo mundo para comer, e disse, Júnior, te vira lá no palco com fome. Eu acho que foi por isso que você também não sofreu muito com o problema da mesa. Pois é, porque eu tinha demandas, porque sempre tem muita demanda quando a gente chega, né? E quando a gente tá viajando com um grupo grande, você vira meio mãe daquele grupo todo, né? Tem que cuidar de todo mundo, porque era uma viagem que a gente estava fazendo, então eu tinha que alimentar as pessoas, porque as pessoas não podiam tocar sem comer, né? Pelo amor de Deus. Né? Então teve uma confusão assim, não foi? Pois é. Talvez por isso eu não tenha acompanhado o drama da mesa. Né? Eu lembro de ter subido no palco algumas vezes e vocês não tá pronto, eu descia do palco, que eu não posso fazer nada. Porque assim, quando você estabelece uma relação de confiança com a equipe que você trabalha, eu confio plenamente em Júnior. Na hora que eu subo no palco, que ele olha para mim e faz, não tá pronto, se eu questionar, eu tô perdendo o meu próprio tempo. Porque é o tempo que ele estaria trabalhando para mim. Não tá pronto, beleza. Por quê? Porque eu sei que ele sabe da minha urgência. Eu sei que ele sabe a pressa que eu tenho daquilo começar na hora, entendeu? Então é muito legal. E aí tem 2 coisas, sabe? Tem a escolha do profissional e tem a história que você escreve com ele. Né? Quando você escolhe um profissional para trabalhar com você, uma pessoa para ser da sua equipe técnica, você tem que escolher bem a pessoa, mas você tem que criar uma história com essa pessoa também. Então a gente estabeleceu uma relação de confiança entre nós, que eu sei que se você olha para mim e diz não está pronto, é porque não está pronto, não pode começar. Eu não tenho por que lhe pressionar mais. Né? Eu não tenho por que dizer assim, tá na hora. Não preciso disso. Não preciso disso mesmo. É chegar e esperar ficar pronto, porque você já tem essa consciência da necessidade de a gente começar na hora, né? E eu tenho consciência do tempo que você precisa para fazer a sua função, né? Quer dizer, nem sempre eu tenho consciência do tempo exato que você precisa, porque para mim é uma coisa complexa de entender. Mas se você me disser assim, eu preciso de 3 horas, eu vou dar 3 horas. E se eu não tiver 3 horas, eu vou dizer o quê? Não tem. Não tem. E aí eu tenho que me virar.
E aí você tem que se virar, exatamente. Você falando nisso, eu lembrei de um caso que eu estava numa turnê de São João com um artista conhecido aí, de Recife, e a gente chegou numa cidade que era muito, muito precário. E não dava para ser rápido, não por mim, mas pela equipe, pelo equipamento. Era uma coisa muito difícil de fazer acontecer. E aí o produtor ficava me cobrando. Eu tinha levado meu kit de microfone, eu tinha levado meu kit de headphone, eu tinha levado mesa, eu tinha levado tudo, eu tinha me preparado antes para fazer o negócio acontecer. E ainda assim não dava tempo de fazer na velocidade que precisava, porque turnê de São João, festival, entra uma banda, sai outra, não teve passagem de som. E aí chegou uma hora que eu tive que parar o meu trabalho, chamar o cara assim e dizer, bicho, vem cá, você não tem que pressionar a mim. Você tem que chegar para a produção local e tentar botar essa equipe para funcionar, porque o meu trabalho, eu já fiz muito mais do que é o meu trabalho. Eu trouxe equipamento, sabe? Eu etiquetei tudo para a própria turma do som plugar e não ter erro, não sei o quê. Mas mesmo assim a turma está errando. Ou seja, a gente está trabalhando não com a equipe de som, a gente está trabalhando com pessoas que colocaram aqui para fazer e vai acontecer na velocidade que der. Agora, se você tem que pressionar alguém, não é a mim, porque se esse negócio estivesse funcionando, ia ficar pronto antes do tempo, muito antes, porque eu me preparo, você sabe, né? Então, tipo, aí, a partir desse dia, caiu a ficha dele. Tipo, eu que estou jogando pro time dele ganhar, né? Eu que estou ali fazendo a zaga, mas para ele perceber isso, precisou, né, que eu desse esse puxão de orelha aí. É importante explicar para as pessoas também que quando a gente está viajando com um artista, principalmente fazendo essas grandes festas, São João, Carnaval, a gente viaja com a nossa equipe, certo? Só que quando a gente chega no palco para tocar, lá tem uma outra equipe, porque lá tem o equipamento local, né? O equipamento do evento que está lhe recebendo. E nem sempre essa equipe ela está trabalhando legal como você espera, né? Nem sempre essa equipe está afinada com você, né? E às vezes não tem o equipamento que você precisa. Então, quando o Júnior coloca aqui, eu tive que levar o meu equipamento, isso não é função do técnico de som, gente, não é. O técnico de som, ele é um prestador de serviço que ele está ali para operar o som, né? Para fazer a parte, para fazer com que o som fique perfeito para os artistas que estão no palco e para o público. Levar equipamento é função do fornecedor de equipamento de som, é outra galera. Às vezes é a mesma galera, né? Por exemplo, quando eu contrato o Júnior e o Carranca juntos, é a mesma galera que está fazendo tudo, né? Mas quando a gente chega num festival desses, é uma galera que a gente nem conhece, né? A gente não sabe nem quem é. E aí a gente chega e tem as surpresas da gente, que a gente vai se deparando com uma equipe que não está preparada para fazer isso, né? Só para vocês entenderem que existem duas equipes separadas aí. Uma é a que está indo com o artista e outra é de quem está fazendo o evento, né? Então, se você está do outro lado da mesa, se você está fazendo o evento, aí você precisa se preocupar em ter uma equipe, assim, um fornecedor de equipamento de som que tenha uma equipe que vá saber apagar incêndio. E é por isso que eu contrato Carranca. Merchandising, total. Então, e falando em equipe, quando eu vou fazer essas coisas, esses eventos grandes e complicados, eu também preciso de uma equipe, né? Então, eu tenho uma turma, né? Pô, queria eu ter, fosse todo mundo mesmo. Né? É que nem eu, viu falando que tenho também. Mas, tipo, inclusive, eu acho que eu vi Neto por aqui, tô vendo o Jason também, que disse que até pois é, tô falando que o fã-clube veio. Jason falou aqui que estava no show, que aconteceu essa coisa aí. Eu nem esperava isso, viu, Jason? Eu esperava que o caso ficasse abafado aqui. Ele já identificou qual é o caso. Mas então, eu preciso ter gente que eu dê uma coisa para fazer. Eu não quero saber como ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer e vai fazer no tempo que eu preciso, né? E pronto, eu quero que ele se vire, sabe?
Então, eu ando sempre com o Neto. Você conhece o Neto, né? Você lembra dele, né? Lembro dele. Pronto, Neto, Luiz, Bruno. Lá no Carranca tem uma turma que é muito legal. Vinícius. Vinícius hoje acho que é um dos técnicos mais requisitados, né, da cidade. Ele é muito bom. E tipo, ele trabalhou também como assistente nesses eventos, depois como técnico, e pô, Vinha é sensacional. Então, para fazer coisas grandes, tem que estar rodeado dessas pessoas. A gente fez um evento para a Assembleia de Deus, na Arena Pernambuco, que foi uma coisa gigantesca, para 64 mil pessoas, que estava lá eu, Gera, Carlinhos, Neto, Luiz, Vinícius, Titio, ou seja, era um time, Ricardo Rocco, que é conhecido por Ricardo Rocco. Então, assim, você trabalha com pessoas que fazem o negócio acontecer, né? Então, isso é essencial. Quando fala Júnior vai fazer o negócio, eu estou lá representando esse povo, né? Eu sempre estou com essa turma. Então, vamos dizer que eu sou o técnico não só do som, mas do time também, né? E às vezes eu estou fazendo parte do time de alguém. Às vezes essa coisa de Assembleia de Deus mesmo, né? Gera que encabeça, e estou eu e Carlinhos lá, né? Dando suporte, e depois Vini, Neto, todo mundo junto. Então, isso é essencial. A confiança que você, como produtora, tem em mim, eu tenho neles, e assim por diante. E dessa forma a gente vem fazendo as coisas acontecerem plenamente. Na verdade, dentro desse universo, como a gente está aqui falando para produtores, né? Dentro desse universo da produção cultural, a gente não é sozinho, a gente nunca vai ser sozinho, por mais que você seja autossuficiente, que você consiga fazer muitas coisas sozinho, nós não somos sozinhos. E eu costumo dizer que quem me contrata, na verdade não está me contratando, está contratando a minha retaguarda, né? O que eu tenho, né, por trás da ponta do iceberg. Talvez eu seja a pessoa que comunica, né, que está lá na frente, o ícone, o ponto de referência, né? Como é você, como é Carlinhos, né? Que é para você que eu ligo, é para Carlinhos que eu ligo. Mas eu sei que quando você aparecer, Vini vai estar do lado, né? Eu sei exatamente, quando eu contrato você, eu sei exatamente que eu estou contratando também a sua retaguarda, né? O que tem ali por trás. Eu sei que na hora que faltar um microfone, você vai dizer, minutinho, vou fazer uma ligação. E ele vai aparecer como tantas vezes apareceu. Né? Quantas vezes apareceu alguém com uma coisinha na mão assim, Júnior, onde está? Do nada, pronto. né? Do nada, brota do chão. Eu sei que quando eu contrato você, eu estou contratando minha solução. Eu não estou contratando uma pessoa. Né? Eu não quero saber quantos canais você vai colocar lá, os pitocos que você vai apertar, que eu não entendo nada, eu já tentei, mas não entendo. Eu não quero saber disso. Eu quero um som bom e pronto. Como é que você vai fazer isso? Não interessa. E quando a gente sabe, assim, eu hoje sei que se eu lhe chamar, você vai trazer um time com você. Acontece exatamente a mesma coisa com o produtor cultural. Quando a pessoa chama o produtor, quando a pessoa me chama para a orquestra se apresentar, ela sabe que eu estou levando o Júnior comigo. Ela sabe que eu estou levando o Júnior comigo e a equipe de Júnior, né? Então, fica a dica para os produtores, se junte aos bons. Quem com porcos se mistura, farelos venha comer. Então, junte-se aos bons. Faça parcerias com os bons. E é o seguinte, gente, os bons não são os mais baratos. E aí você começa a formatar o seu negócio para que ele dê lucro para você. E como é que ele vai dar lucro para você? Bem, o meu negócio só vai me dar lucro se ele for bom. Eu não posso chamar um técnico mais ou menos para fazer o som da orquestra, porque o técnico vai saber nem começar isso. Então eu tenho que chamar Júnior, então eu tenho que chamar o Estúdio Carranca, que vai ter o equipamento que eu preciso ter. Né? Você tem que se juntar com essas pessoas que são boas. E aí o seu nome vai ficar assim, não, se eu chamar Carlinha, vai acontecer. Vai ser bom, porque junto dela tem a solução, que as pessoas às vezes nem identificam, que a solução é uma equipe, né?
junto dela tem a solução. Não sei o que significa isso, mas tem, acontece, né? Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu não posso perder essa oportunidade. O que é que um produtor não deve fazer quando vai contratar um técnico de som ou quando ele está tratando da técnica, dessa parte técnica? Diga aí o que é que a gente não pode fazer. Carlinha, tem várias coisas, mas eu prefiro dizer o que você deve fazer. Quando você diz o que deve fazer, automaticamente todas as outras coisas referente a isso, Nem você não deve fazer. Nem sempre. Mas eu vou deixar você escapar dessa pergunta e responder de outra forma. Vá. Não, mas Diga o que vamos a lá. gente deve fazer. Mas, então, confiar. Tem que confiar. Né? Se você me contrata e eu digo, ó, Carlinhos, eu preciso disso, você tem que confiar. Então, o que você não deve fazer é questionar isso. Você pode, se você se não for possível dar aquilo que eu estou pedindo, você tem que ter um diálogo, tem que dizer, ó, peraí, eu não tenho isso, mas o que é que a gente consegue fazer aqui para ter um meio termo? Então, de fato, a palavra final tem que ser do profissional, não só o técnico de som, mas o técnico de luz, o cara que vai fornecer para o camarim. Você tem que estar com um profissional, de fato, que você confia, e é ele que vai te dizer o que você precisa fazer, no final das contas. Certo? E tem alguma dica, assim, para um produtor que está começando agora, não conheço ninguém, como é que eu faço para entender que eu estou contratando uma equipe legal de som, por exemplo? Aí você vai ter que perguntar, vai ter que ter referência. Se você nunca trabalhou, sei lá, você pode, se você foi num show que achou um som sensacional, já pergunta quem foi, né? E já vai anotando, vai colecionando esses contatos, porque se você for fazer um evento, você pode ser também que essa pessoa não esteja disponível, você vai ter que ligar para ele e para outras pessoas. Então, já vai colecionando, né? Pergunta para Carlinha também. Carlinha, fornecedor de som. Carlinha, fornecedor de luz. Porque não tem outro jeito. Você tem que trabalhar com um profissional bom e você vai percebendo. Eu já cansei de estar fazendo show, por exemplo, no Teatro Dona Lindu, que a mesa de som fica meio misturada ali com o público. Já cansei de terminar um show, passar alguém e pedir o contato. Né? Passar alguém, dar os parabéns, tá, não sei o quê, me dá teu contato. Às vezes pessoas comuns, sabe que eu conheço, né, quase todo mundo do ramo. Então, gente que eu nunca vi, né, e que nunca me ligou, mas o cara pediu lá o contato. Né? Então, vai colecionando. Aqui eu estou trabalhando também com construção, eu passo na frente de uma obra, eu vejo uma pintura bonita, eu paro, desço do carro, vou lá e pergunto, pego o contato do pintor. Então, funciona do mesmo jeito. É a mesma coisa, né? Você vai colecionando, eu chamo de baú do tesouro, Júnior. A gente vai guardando, esses são os nossos tesouros, esses contatos, né? E que a gente vai alimentando também ao longo da vida, né? Porque vê, há quanto tempo a gente trabalha junto? Sei não. Difícil. Não é? Mas um tempão, não sei, uns 10 anos, talvez. Então, tu trabalhava com quinteto violado, né? Então a gente já trabalhava junto. É mesmo? Porque eu gravava, vai fazer uma coisa e tal. Depois claro. Fiquei assim, mais como enfim, ok, tá bom. Então... Enfim, tem inclusive eu tô com a camisa do quinteto aqui, ó. Oh, meus quintetos tão lindos. Tem isso, a gente vai criando uma relação mais profunda também, né? Que não é só, hoje, a minha conversa com o Júnior não é só a que horas o som vai chegar e tal. A conversa da gente passa por construção civil, né, Júnior? Passa por mil outras histórias, que são as amizades e o jardim que a gente vai plantando, né, ao longo da vida. E realmente, assim, são presentes pra gente. E é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração na hora de montar nossa equipe, né, Júnior? Não adianta você ter um super profissional que é insuportável, porque a sua vida vai ficar insuportável. Né? Quando tem um problema de som, Júnior é a solução, certo? Dudu entrou aqui, ó, só tem profissional fera aí.
Imagina a responsabilidade que isso é, viu? Então, assim, não é fácil. Eu tenho feito o Baile do Menino Deus já há 2, 3 anos, eu acho. E imagina só a responsabilidade que é um negócio daquele. Marco zero, aberto, tem que lidar com chuva, tá, não sei o quê. E a pessoa que me contrata, ele me contrata assim também. Ele diz, não, vou fechar com o Júnior e ele vai dar o jeito dele lá. E Imagina. se chover com ele em São Pedro. Então. Mas a gente precisa encontrar essa pessoa que vai lhe dar a solução, mas ao mesmo tempo, essa pessoa, você tem que entender que ele vai se relacionar com você, né? Então não adianta ser, por exemplo, uma pessoa que tem muita capacidade técnica, que entende tudo, e na hora que a confusão acontece, ela vem colocar o problema para mim. Eu não quero isso. Esse problema eu não vou saber resolver. Esse problema eu chamo o técnico para resolver. Então o técnico não pode me chamar para resolver, entendeu? E assim é com várias funções, inclusive com a função do produtor, né? Tem pepino, que é o produtor que tem que resolver. Não adianta você ser um produtor reclamão. As pessoas não vão querer que você trabalhe com ele. Não vão querer trabalhar com você. Você tem que ser um produtor que na hora que chega o problema, por exemplo, vão colocar para mim um problema que deu no som. É para mim que vão colocar, porque eu sou o porta-voz da equipe, né? E aí, nesse momento, eu vou dizer, me dá só um minutinho que a gente já vai solucionar. Júnior, tem um pepino, resolve ali. E Júnior vai resolver. Mas foi a nossa equipe que resolveu. E esse cara do som que tá aí, Júnior, ele não pode ser o cara que vai trazer o pepino para mim. Ele é o contrário, ele é a minha solução. Então, quando você estiver montando a sua equipe, você tem que pensar que a pessoa que está integrando essa equipe, ela tem que ser tecnicamente muito boa, mas ela também vai ter que ser uma pessoa boa de se relacionar. Porque os pepinos vão acontecer entre vocês. A gente acha que nunca se desentendeu na vida, né? Não é. Nenhuma vez, nem meia vez, assim. Pra falar a verdade, a gente só se diverte. Né? Dá risada e pronto. Eu lembro, sabe o que, Júnior? Você fazendo Mônica Salmazo com orquestra. Que dia, hein? Nossa, que dia, meu Deus. E aí, eu lembro muito, eu estar do teu lado como é? Do lado da mesa, né? E tu dizia assim, meu Deus, isso é muito bom, mas isso é muito bom, tu ficou dizendo, isso é muito bom. A gente é muito privilegiado, né, de estar ali, Mônica Salmazo, Nelson Aires e a Orquestra de Câmara de Pernambuco. Isso é muito bom, então a gente tem que viver esses momentos plenamente, né? Esse foi uma das poucas vezes que foi tudo muito, muito suave. Tudo muito, muito fácil, muito... Fluiu assim, ó. Porque ali era uma coisa, foi um dia especial. Foi um passeio, né, Júnior? Eu não devia nem ter te pagado para fazer aquilo, tu devia ter me pagado para fazer. É mesmo, viu? Eu gravei aquele negócio e de vez em quando eu ouço. Parece que foi um disco gravado no estúdio, porque ficou perfeito. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que tudo é a atmosfera que a gente cria também, né, Júnior? Desde os ensaios, Mônica sempre muito doce, ela é uma pessoa extremamente doce. O Nelson Aires extremamente divertido e de uma profundidade, assim. Então, cada minuto que a gente passou com essa equipe foram momentos de muito aprendizado, né? Porque são pessoas que têm muito conteúdo. Foram momentos de muito aprendizado, de muito profissionalismo, né? E de paz, realmente assim, era uma situação clássica onde você pagaria para trabalhar numa boa, né? Tipo assim, eu vou pagar para estar nessa aqui porque vai valer a pena. Eu acho, Júnior, que a gente já fez coisas lindas juntas. Os musicais que a gente fez alguns, né? Alguns concertos da orquestra que eram com repertório de musicais da Broadway, né? A gente fez com Mônica Salmazo, a gente fez o Danilo Brito também, enfim, a gente fez Ginga, né? A orquestra com Ginga também, que foi Dia Mágico, Francis Haime, né? A gente teve
essa bênção, né, essa sorte de viver esses momentos incríveis, mas fora os grandes nomes que estão ali envolvidos, a gente tem a sorte de ter essa equipe, que é uma equipe que flui, que é uma equipe que se respeita. Eu acho que a nossa amizade, aí falando Carlinha e Júnior, ela passa principalmente pelo respeito que a gente tem um pelo outro. E talvez essa seja a grande mensagem dessa live, dessa conversa que já está acabando. A grande mensagem que eu queria deixar aqui, para quem está assistindo a gente, para falar um pouco dessa relação produção e técnica, o que eu mais queria deixar claro aqui para vocês é que o que existe entre mim e Júnior é uma relação de admiração e respeito. Então eu admiro o trabalho dele e eu respeito quem é esse profissional, quem é essa pessoa. Lembro que é pessoa, que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente deixa sem comer e tal. Eu lembro que é uma pessoa e coloco como é importante que ele esteja na minha vida, que ele esteja na minha equipe, que ele esteja comigo, que a gente faz parte do mesmo time e que a gente está construindo isso não só para fazer um espetáculo bonito, mas para fazer uma amizade bonita, para fazer uma vida legal, né? Aquele momento do show de Mônica Salmazo mostra como a vida da gente é linda, né? Da gente poder dividir esse momento que seria um momento assim, tô defendendo minha galinha, né? Defendendo o leite dos meninos, mas é um momento onde onde o olho da gente brilha, onde a gente, sabe, a gente se eleva, né? O tempo está acabando, eu tô falando pra caramba. Você precisa dar as suas últimas palavras, Júnior. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Me emocionei. Eu que agradeço, Carlinha. Foi massa, tava com saudade. Nem que a gente se fale por telefone, mas parece que a gente fica mais perto aqui, né? Vendo e tal. E gente participando, eu gostei muito também. E, assim, eu acho que durante a live aqui eu já disse tudo. A gente tem que trabalhar com prazer, né? Eu acho que nesse ramo eu não vejo como não ser assim. A gente tem que trabalhar com prazer. Tem que fazer o dever de casa, né? A gente tem que fazer o dever de casa. Quando eu vou fazer qualquer coisa, por simples que seja, eu me reúno com quem vai comigo, a gente se prepara, bota nome, etiqueta tudo, planeja, desenha. Então, planejamento é essencial, não tem para onde correr. E tem que sempre deixar tudo muito claro para a tal da produtora, né? Para ela saber de que forma vai acontecer, né? Para que ela também saiba estar junto quando aparecem os imprevistos, né? Então, tem que ser bem claro, tem que ser transparente. Claro que você só vai levar o que precisa ser levado, a maioria dos problemas a gente resolve sem precisar, né, que você sequer saiba, e é isso. Eu gosto assim, quando eu nem sei que teve um problema, ele já foi resolvido. Eu gosto assim. Júnior, nosso tempo está acabando. Tem problema que é nosso mesmo, da técnica. Né? Pois é, do mesmo jeito que tem problema que é nosso também, da produção. Exato. Né? Dos pepinos também que a gente tem que resolver. Muito obrigada por ter aceitado o meu singelo convite. Eu já fiquei com vontade de conversar mais. Obrigada por mostrar como é que funciona um pouco o seu trabalho para a gente que está nessa vida de produção, aprendendo sempre, todos os dias, né? Mesmo depois de tantos anos e tantos anos juntos, a gente sabe que a gente está aprendendo o tempo todo. Eu queria só lembrar para as pessoas que esse é um projeto chamado Produção Profissa. Todos os dias às 8 da manhã eu estou aqui para falar de produção com vocês, né? De vez em quando eu trago alguém para conversar, para mostrar o outro lado da mesa, né? Das pessoas que a gente está contratando, com quem a gente está lidando, para que vocês entendam exatamente como é que a gente faz para fazer uma boa produção, para a gente viver de produção cultural. É isso que eu quero fazer quando eu venho fazer esses conteúdos aqui. Muito obrigada de coração pela sua participação hoje. Muito obrigada mesmo. Estou com muita saudade das nossas conversas, mas elas vão voltar já já. O São João Sinfônico está aprovado, né? Já tem patrocínio, tudo certinho. E a gente deve, assim, a gente teve que esticar agora, não vai poder ser em junho, mas acho que no final do ano a gente vai fazer um São João fora de época massa. Tá bom? Nosso tempo realmente acabou. Agora eu preciso dar tchau. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, 8 horas eu tô aqui. Tchau.